Olá, olá, direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, CDF Brasil, mais uma aula de ciências humanas, onde a abordagem assim, ela atinge assim várias disciplinas, filosofia, sociologia e história. E hoje a gente vai refletir assim sobre assim consciência negra ou consciência humana. É a arte da reflexão e não da imposição assim, não é? Vamos assim dar assim algo para você assim esclarecer dentro da sua mente, formar, porque a arte da reflexão nos livra assim de vários estranhamentos. E quanto mais tivermos essa arte da reflexão, mais poderemos assim atuar na vida, sem bater de frente ou sem achar que o outro está errado, mas ficar assim de maneira harmoniosa na arte do diálogo, não é isso? É bom isso, não é? Então vamos começar assim. Vamos começar buscando, procurando analisar o que é escravidão, que também é chamada de escravismo ou escravatura. São palavras sinônimicas, equivalentes igual. Então, quando alguém disser assim, escravidão, escravismo e escravatura, está dizendo assim a mesma coisa, é o mesmo vocábulo, o mesmo conceito, não é? E essa escravidão, vou usar a palavra escravidão, viu? Se trata de uma forma de relação social e de produção adotada, de uma forma geral, desde o período colonial até o final do Império. E é Brasil, não é? É Brasil, então vamos se restringir aqui ao Brasil. Como estão falando da escravidão e dessa essa questão da consciência que tem que ser criada, então essa escravidão existiram assim, podemos resumi-la em duas. Embora esse assunto daria para ir muito além, muito longe, não é? Para refletir assim. Então nós tivemos um tipo de escravidão chamada escravidão indígena, não é? Que também esses povos indígenas, esses caboclos, foram vítimas da escravidão, não é? E essa escravidão indígena, ela foi oficialmente abolida pelo Marquês de Pombal, não é? No final do século XVIII, não é? E nós temos a outra escravidão, não é? Escravidão do povo vindo assim da África, e já vou dizer por que uso as palavras, conceito, a escravidão, da abolição da África, não é? E não uso assim, são povos trazidos da África, que é diferente de povos negros trazidos da África. E aí eu vou explicar aqui, não é? Então a escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Então vamos àquilo que eu acabei de citar aqui, escravidão dos povos trazidos da África, não é? Por que, de novo repito, escravidão dos povos trazidos da África é diferente de escravidão dos povos negros da África. Quando eu uso o enunciado, a frase escravidão dos povos trazidos da África, eu estou abrangendo que não foram só negros que foram escravos trazidos da África. Também tivemos pessoas brancas que foram queimadas pelo sol de tanto sofrer, as amarguras de onde vieram. E aqui eu cito, meus caros, eu cito o caso assim de Pai Joaquim de Angola. Foi um negro que era descendente até de europeu lá né? Da Itália, daquela região lá, não é? Ele era branco, né? Olhos inclusive claros e foi também escravo trazido aqui para o Brasil. Então, por isso que quando eu enuncio aqui que são povos trazidos da África, eu estou identificando, eu estou dizendo que não foram só negros que foram escravos, negro da cor, com todo o respeito assim, que foram escravos aqui no Brasil. Os nossos livros didáticos, às vezes, faltam com isso, com esse respeito, com esse zelo, com esse enunciado a trazer isso. E acabam concatenando, ordenando e colocando ideias que, às vezes, das coisas como não foram, me desculpe, mas não concordo com isso. Não concordo e estou dizendo e justificando por quê. Esse Pai Joaquim de Angola, trazido lá da África, ele era branco. E sofreu as pancadas, o sofrimento, não é? Do qual tinha assim, levava várias chibatadas
e tinha assim que ter a humildade de abaixar a cabeça para poder sobreviver. E era um homem de muita fé, assim, esse pai Joaquim de Angola, viu? Pai Joaquim de Angola, ele rezava assim, confiando em Deus, e ele tinha na sua fé a Nossa Senhora assim dito, não é? Rezando o rosário assim, com todo o respeito, e respeitando a diversidade religiosa. O que é para ser dito, a gente está dizendo. E é eixo reflexivo. Isso não é achismo. Basta investigar a história da Umbanda, basta investigar as histórias pelas músicas, que aí a gente vai investigar e vai ver realmente o que é isso, não é? Porque às vezes as fontes dos quais a gente investiga, elas são precárias. E faltam com muita coisa e até contradizem, até reviram que era para ser de um jeito. Era para ser assim e fica assado. Aí é complicado. O que importa é o eixo reflexivo da noção e do entendimento e da compreensão das coisas, não é? E aí eu pergunto, precisamos ter consciência de que raça humana é uma só com diversas cores, texturas, pesos, credos, culturas, condições? Quem foi, com que propósito se criou o nome consciência negra ao invés de consciência humana? Fico assim e coloco assim para você se perguntar por que foi criado isso, não é? Aí eu trago assim uma frase de Van Lins. Aqueles a quem foi negado até o direito de ser reconhecidos e respeitados como seres humanos. Tanto é que daí veio o sincretismo das figuras assim, dos orixás. Xangô é chamado assim, era São Jerônimo. Aqui é complicado entender também, tudo vinculado assim. A imagem de Xangô, ela é vinculada à imagem de São Jerônimo. O orixá é Xangô. E o orixá Xangô, ele pode ser São Pedro, São José, São João Batista. Aqui alguns exemplos. Todos vinculados à figura de Xangô, que é pedra, é rocha, é firmeza, é justiça. Esse é o orixá Xangô, representado pela figura do leão e pelo símbolo de São Jerônimo sentado, escrevendo. Ele está com uma Bíblia na mão, da qual ele traduz para que depois os cristãos pudessem, assim, ter acesso, não é? Esse livro da qual ele está, assim, sentado, com o lado, assim, com o leão, é a Bíblia, é a Vulgata. Só pesquisar, assim, nesses gestos reflexivos que vocês têm, assim, pela internet, coloca lá, Vulgata. E aí dá para pesquisar e ir além, senão eu vou ter que entrar em outra temática, assim, não é? Viveu no século III, foi um monge, não é? Nome assim. A imagem é colocada dele, não é? Mas pode representar todos esses santos assim, denominados assim na Igreja Católica, não é? Isso é apenas para a gente refletir. Eu não posso ficar aqui falando muito assim, senão eu acabo entrando em outra abordagem, não é? E a minha finalidade aqui é esclarecimento. E Iansã, que é Santa Bárbara, eu não vou poder, depois eu vou fazer uma aula explicando cada orixá, não é? É com o tempo assim. Nós temos Oxalá, que é Jesus Cristo. Temos Oxum, Nossa Senhora Aparecida, não é? Temos Emanjá, que representa a mãe, o mar sagrado. Temos Nanã, que representa, assim, a parte, assim, onde tem a água junto com o barro, assim, juntado. Fica bem claro assim, não é? É a lama, não é? Temos os Ibejis, a figura das crianças, assim. Temos os Exus, que são aqueles que estão ligados diretamente a nós, não é? São seres evoluídos, esclarecimentos e de luz, não é? Temos a figura de preto velho, assim, que são figuras de sabedoria, são anciãos, assim, dentro das religiões afro-brasileiras, não é? E temos Ogum, sobre a sua falange, todos eles têm a falange, não é? Que é aquele que abre caminho, aquele que venceu o dragão, não é? E assim vai, meus caros. E Oxóssi, eu quero, Oxóssi é caçador, representando as matas, representando, assim, as florestas. E Oxalá, as estrelas e tudo, é aquele que guia assim, né? Que é o Jesus Cristo, do qual eu disse assim. E assim vai, meus caros. E o criador de tudo isso é papai, o orixá assim. Qual é o nome do orixá? Olorum. Orixá Olorum, criador de tudo assim.
Então, meus caros, então quando Van Lins diz assim, aqueles a quem foi negado até o direito de serem conhecidos, respeitados como seres humanos, é como se fosse objetos diferentes, não é? Aí tinha que usar assim o nome dos orixás assim, e pela fé assim permitido. E aí depois, aproximadamente 100 anos, foi-se criado, isso veio o candomblé de lá, que é o candomblé da África, veio se instalar aqui no Brasil a Umbanda, não é? Da qual assim, se a gente for estudar historicamente, foi instalado assim, não é? Bem, o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Morgan Freeman. Tem que ser pertinente a reflexão, e mesmo quando se aborda a consciência negra. Porque a pessoa, às vezes, nunca ouviu falar de negro, de escravidão, nem nada. E aí a história, ao despertar, conforme for a explicação, ao invés de ajudar, atrapalha. Ao invés de agregar, desagrega. Então tem que tomar cuidado, assim, como se é explicado, como se é contextualizado, não é? É um perigo, assim, porque dependendo de como foi enunciado, vai gerando briga, guerra e violência, ao invés de gerar harmonia do esclarecimento e do entendimento e da compreensão. Quando o poder do amor se sobrepor ao amor, né? Ao amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Quando o poder do amor se sobrepor ao amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. É uma frase de Bob Marley, não é? E você não sabia? É o amor que transforma. Renan Carvalho. Então é o amor a todas, assim, raças, sem separações, sem discriminações, não é? O conceito consciência negra serve mais para agregar do que agregar. Será? Então é tudo para refletir. Nós não estamos colocando nada contra nada aqui. Temos que refletir o que para quê, não é? Que tal consciência humana nas vertentes da reflexão do Dia da Consciência Negra? É uma questão didática, disposição das palavras e suas finalidades pedagógicas de ensino. Então, se põe como eixo geral, consciência humana, não é? E aí falo aqui novamente, ao qual escrevi assim, não é? Essa consciência humana nas vertentes da reflexão do Dia da Consciência Negra. É algo mais abrangente quando você expõe assim, do geral para o particular, não é? O geral é consciência humana. Consciência negra, aí você expõe a história e por que o porém o entretém, não é? Agora, quando você fala só consciência negra, eu acredito assim, não é? É um grande perigo, não é? Quando se aborda assim diretamente, sem trabalhar o todo, que você acaba gerando assim certa divisão, isso é um grande risco, não é? Que aí a gente tem que respeitar todas as etnias, as éticas, ninguém é melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, não é? Somos todos iguais assim, e temos que saber, uma sociedade assim contemporânea, saber século XXI, saber lidar assim, sem falar que um é mais do que o outro. Senão, onde nós vamos chegar com esse discurso? Então, esse resgate da imagem Zumbi dos Palmares, não é? Que nós temos no dia 20 de novembro, luta do movimento negro, não é? Então, essa consciência humana é o ponto pertinente para percebermos que temos algo em comum, não é? O quanto somos parecidos, ninguém é melhor do que ninguém. Consciência humana não é lutar e se manar, sentir junto, diante assim, de saber assim, se sentir junto diante da tolerância e aceitação, digo, respeito ao outro, aos outros, não é? Então essa deve ser a nossa bandeira de grande luta, assim. E aí o próprio Zumbi, que é um grande líder, assim, desse Dia da Consciência Negra, esse Zumbi dos Palmares é o líder negro de todas as raças. Ele venceu a escravidão para mostrar que a escravidão deve ser vencida e superada pela igualdade. E não por um querendo ser melhor do que o outro, ou um ter mais direito do que o outro. E esses negros que receberam pão, pano e porrete, são os 3 P's, na época da escravidão, não é? Então a luta é essa. A luta é mostrar que isso não deve se repetir, mas a igualdade de direitos deve ser perdurada, permanecida.
Um grande abraço, direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, Ednilson Lourenço de Moraes. Um abraço.